Olá, mais um cafezinho especial extraído pelas mãos de um curioso. Definitivamente os nossos vídeos não são tutoriais de métodos especiais de extração de café. Talvez até possam servir como contra-tutorial. Isso é exatamente para mostrar como pessoas simples, pessoas que não têm formações em extração de café, podem fazer o seu café em casa e as experiências que mandam nas extrações. É claro que tem um mínimo que se deve observar para não estragar o café, para não prejudicar tudo aquilo que foi desenvolvido no método, mas é possível que cada um tenha o jeito de extrair e goste daquela forma. Dessa vez nós estamos com o Kalita. Esse método é chamado de The Wave, e é assim chamado porque o filtro é em forma de onda, e tem uma razão para ser assim. Esse é um dos métodos que eu prefiro nas cafeterias quando eu considero que o atendente lá pelas tantas não tem todo aquele traquejo com o preparo do café. Quando eu estou pelas mãos de um barista experiente, eu peço normalmente os métodos de ou V60 ou uma Chemex, aqueles métodos que exigem um pouquinho mais de preparo, de tempo de estrada com o café, para realmente extrair o melhor que o café pode dar, sem estragar a bebida. Mas esse método aqui é aquele método para pessoas como eu, barbeiro, que tem uma boa possibilidade de errar, e errar muito, e ainda assim ter um café de excelência. Nós temos algumas diferenças desse método em relação a um dos mais tradicionais, que é o V60, a começar pelo filtro. Nós temos aqui um filtro todo em forma de ondas. Ele é exatamente assim, para que crie um espaço entre o porta-filtro, filtro de papel e o porta-filtros. Exatamente para que tenha uma aeração entre o filtro de papel e o porta-filtros. É diferente, por exemplo, da V60, que tem um filtro em forma de V. Exatamente precisa ser assim, porque o porta-filtros tem um furo central grande por onde vai dar uma vazão grande da água. Esse, embora seja um dos métodos mais simples de extração de café, é um método que precisa realmente um pouquinho de prática para não estragar o café. Às vezes a gente vê as pessoas extraindo café nesse método e não rendendo tudo aquilo que o café poderia dar em termos de sabor. Nós vamos fazer um vídeo sobre o V60 e mostrar pequenos detalhes que podem fazer a diferença na extração desse café. Diferente também do filtro da Clever, que nós já fizemos um vídeo, que tem também uma extração em que o porta-filtros tem um furo no meio, que é liberado pela pressão, mas como existe um mecanismo de liberação dessa pressão no interior lá do filtro, no fundo do filtro, ele precisa ter um final reto. Então nós não vamos ter aqui o V como é exatamente do V60, nós vamos ter um final reto, exatamente para que esse filtro possa encaixar perfeitamente ali. Aqui nós vamos encontrar um filtro em onda, porque ele vai ter nesse porta-filtro, diferente do V60 e também da Clever, não vai ter um furo no centro, ele vai ter 3 furos, um pouco mais para as bordas do porta-filtro, para que possa ter uma extração mais parelha, mais uniforme. Então, ainda que a pessoa não tenha um bom manejo na água no momento de lançar a água sobre o café, vai conseguir uma bebida mais parelha, diferente do V60, que precisa realmente de alguns movimentos mais técnicos. Aqui, do jeito que joga a água, praticamente vai ter uma bebida mais uniforme. Muito bem, nós vamos usar aqui uma moagem média grossa. Essa moagem que eu estou usando é até um pouco mais fina do que eu precisaria. O moedor que eu tenho aqui nesse local é um moedor para expresso e a moagem mais grossa ainda fica um pouco fina. Eu poderia ter uma moagem um pouquinho mais grossa que essa aqui. Eu não faço uma moagem tão grossa quanto a da prensa francesa, por exemplo, porque eu vou ter uma extração muito rápida. Vai passar água muito rapidamente pelo café, até porque tem 3 furos de extração aqui no Kalita. E também não posso fazer uma moagem muito fina, que vai ter uma retenção muito grande da água
do encontro da água com café e vai ter provavelmente uma super extração e vai passar do que eu preciso. Talvez até comprometa o sabor, possa gerar um certo amargor aí na bebida. Nós vamos fazer aqui 500 ml de café. Nós gostamos de tomar café mesmo. Então aqui a gente parte de 500, vai a 1 litro, e aí tu vai dizer, para servir 10 pessoas. Não, é 2 mesmo, um só. Se eu tenho que tomar café, eu já faço aqui 500 ml, faço 1 litro, porque é para tomar café mesmo, não é ficar se morrendo. Então olha só, nós vamos usar, para os 500 ml de água, nós vamos usar 35 gramas de café. Nós estamos com uma torra média, que é o que nós gostamos aqui, uma torra média, dessa moagem média grossa. Quando eu coloco na balança, eu vou tarar a balança para deixar zerado de novo e colocar as 500 ml de água. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer primeiro uma pré-infusão. Nós vamos colocar mais ou menos 50 ml de água, tapar todo o pó, para que esse possa fazer um contato de umedecimento do pó e possa, a partir disso, começar a extração. Vou deixar mais ou menos uns 30 segundos aqui dessa pré-infusão. Você vai perceber que nesse momento começa uma liberação dos gases ali. E forma o chamado blooming. Uma coisa muito bonita, aquela espuma branca. Se o café está novinho, uma torra nova, isso é muito bonito e nesse momento sobe um aroma bem delicioso do café. 30 segundos mais ou menos. Já tenho aí 28, 29 e 30. Muito bem. Agora eu vou fazer um encontro dessa água com as bordas. Faço um movimento aqui de turbulência, num primeiro momento, exatamente para que eu encontre as ondas do filtro. E a partir disso, que eu já tenho certeza que está uniforme, ocupou todo o filtro, eu vou concentrar a pressão da água no centro. Em tese, quando se tem uma moagem adequada, moagem média grossa, eu poderia fazer constantemente esse abastecimento de água. É mais ou menos a proporção que está saindo lá, a água está entrando no centro, mais ou menos isso. Mas como eu estou com uma moagem um pouco mais fina do que deveria estar, eu não consigo fazer aqui nesse momento o abastecimento da água contínuo. Eu estou fazendo aqui a pesagem da água para chegar aos 500 ml. Quando chegar no 500 ml, eu vou parar de colocar água. Então, a intenção de ter uma moagem média grossa é exatamente para que se consiga manter o abastecimento. Não convém, depois que já fez aquela primeira turbulência e encontrou o café em todas as paredes desse filtro, continuar fazendo as turbulências. Eu vou continuar metendo a pressão no meio, no centro. E ele vai fazer uma distribuição parelha nos furos de extração, nos 3 furos que eles têm. Você percebe que os 3 furos estão gotejando com a mesma frequência. É uma pena que o vídeo não permita sentir o aroma. Está tomando conta aqui do nosso espaço. É uma experiência sensacional. Aliás, o tempo que se gasta na extração de café é um momento de reflexão, é um momento que a gente tem de prazer. Café não é só o tomar o café, também todo o envolvimento com fazer o café. Naquele momento a gente fica reflexivo. Isso é um momento bem importante também de agregar pessoas. O café, a xícara de café tem a capacidade de unir pessoas. Nos locais onde eu vou tomar café é muito mais do que o café. É um encontro de pessoas. E é a possibilidade daqueles que trabalham com café de servir. E é isso que é tão bacana no final das contas. Está baixando de uma forma uniforme e eu vou continuando com a pressão no centro. Já estamos com 400 ml de água e mais ou menos uns 3 minutos e 10 até aqui. Provavelmente nós vamos chegar aí, a extração de 500 ml com 4 minutos. Está de bom tamanho. Um segredinho para colocar esse filtro bom, primeiro é o armazenamento, né, que a gente tem que cuidar para não amassar essas ondas. Um segredinho que nós aprendemos pela internet, pelo vídeo de um barista, foi de que coloca-se o filtro nesse porta-filtro e não se tenta fazer no escaldar
já pelas bordas, porque isso pode entortar o filtro lá dentro. Então, coloca primeiro água no fundo, assenta esse filtro no porta-filtro e depois vai escaldar as bordas. Se nós tínhamos errado muitas vezes já aqui, depois a tentativa de consertar aqui saía pior do que o erro, mesmo assim ainda saiu uma boa extração de café. Estamos já com 450. Outro detalhe que nós já percebemos é que, e às vezes eu vejo nas cafeterias, esse escaldar do filtro serve para já umedecer o filtro, para o primeiro contato com o pó, mas serve também para fazer uma lavagem do filtro. O filtro pode vir com alguma resina, e eu percebo que as pessoas fazem o escaldar do filtro dentro do local que vai receber o café. Então o filtro ele lavou, mas ele jogou tudo para dentro da jarra e depois simplesmente vira a água da jarra, ou seja, deixou a sujeira lá. Então é importante que depois que fizer isso, nós estamos acostumados aqui a levar na pia, escaldar lá, já se livra da água e depois vem com o filtro aqui em cima. Agora, quem costuma fazer direto na jarra, passa uma aguinha ali para exatamente se livrar daquelas impurezas que estavam no filtro e foram para a jarra. 489. Chegamos aos 500 ml. Estamos com uma extração aí já de 4,5 e eu não vou deixar chegar ao final. A partir daqui, nós já notamos pela experiência que já começamos a ter amargor na bebida. Então nós vamos simplesmente tirar esse porta-filtros e já vamos descartar esse café que vai sair aqui. Eu tenho aqui 500 ml de café. Eu particularmente gosto muito de mexer no café. Mania, cada um tem a sua mania. Alguns mexem com colher, eu fico atucanado quando eu vou em alguma cafeteria. Os caras passam o café e não mexem no café. Provavelmente tá igual o café, tá padronizado, tá uniformizado, mas eu gosto de mexer esse café. E eu vou ter um café aqui leve, bem extraído, com uma retenção dos óleos, afinal de contas foi usado um filtro de papel, e um método bem democrático, que permite que pessoas que não são muito habilidosas com a extração do café, como eu, possam fazer um café delicioso. Como sempre, essa é sua, essa é minha. Saúde!